Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. A Rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Mãos Amigas. Apresentação: Rilvane de Carvalho. Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Estamos nós aqui no nosso programa Mãos Amigas, onde nos encontramos todas as quartas-feiras. E no programa de hoje, queridos amigos, irmãos, nós vamos estudar juntos a respeito de uma passagem do Evangelho onde Jesus nos solicita a sermos humildes de espírito. E o que significa ter humildade de espírito? Porque Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 3, nos diz: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E o que é, meus irmãos, ser pobre de espírito? Para ganhar, para conseguir adentrar no reino dos céus, sabendo que o reino dos céus é o reino do amor. E quem não quer morar no reino do amor? Quem não quer viver mergulhado no amor absoluto? Todos nós, espíritos eternos, espíritos imortais, filhos de Deus, com certeza nós queremos sim entrar nesse reino. E Jesus nos traz como uma prerrogativa: olha, para entrar no reino dos céus é necessário ter essa humildade de espírito. E aí no programa de hoje nós vamos conversar a respeito deste conteúdo. Eu trago para vocês as orientações de Emmanuel, que é um irmão que estuda muito o Evangelho até hoje. É Emmanuel Espírito. Na psicografia de Chico Xavier, nos traz grandiosas lições a respeito do Evangelho. E, inclusive, retirando luz de tantas letras sagradas. O Evangelho, que é um livro extremamente simbólico, necessita de muito estudo, de muita interpretação, para que consigamos abstrair, retirar dele muita luz e utilizá-las em nosso dia a dia. Então, vamos pedir a Jesus neste momento, vamos fazer uma prece pedindo ao Mestre que se aproxime de nós, dos nossos lares, da nossa consciência, do nosso coração. Mestre amado Jesus, aqui estamos receptivos à Tua mensagem. Nos ajuda, Senhor, a compreendermos um pouco mais esta passagem que Tu nos trouxestes e que possamos juntos, Senhor, progredirmos para essa luz, para esse reino de amor. Confiantes na Tua presença, na Tua misericórdia e no Teu amor, seguimos adiante com a fé, Jesus, reacendida. Fortalece a todos nós na jornada da terra para que busquemos todos os dias o céu. Assim seja. É isso, meus amigos. Então vamos mergulhar no estudo de Emmanuel a respeito da passagem bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí Emmanuel nos traz, no livro Reformador, de junho de 1959, Emmanuel nos traz considerações a respeito dessa passagem, dizendo assim: a humildade é o ingrediente indefinível e oculto, sem o qual o pão da vida amarga invariavelmente na boca.
Amealharás recursos amoedados e mancheias, entretanto, se te não dispões a usá-los, edificando o conforto e a alegria dos outros, na convicção de que todos os bens pertencem a Deus. Em breve, converter-te-ás em prisioneiro do ouro que amontoaste, erguido assim à afeição de teu próprio cárcere. Emmanuel nos trazendo aqui que muitas vezes nós reencarnamos e, como ainda somos espíritos muito materializados, nós ainda nos prendemos muito à posse das coisas. Inclusive, ele nos lembra que nós não teremos esses bens para sempre. É muito temporário e muito breve a posse dos bens que nós amontoamos. E quando nós compreendemos a riqueza da vida, a transitoriedade da vida na Terra, nós começamos a dar cada vez mais menos valor ao bem, porque o bem deixaremos. Agora, as riquezas íntimas que conquistaremos, essas levaremos. E serão riquezas que nos trarão com certeza muito mais alegria, muito mais paz. Nós temos tantos depoimentos escritos dos irmãos desencarnados que, quando se perderam pela matéria, quando se perderam pela riqueza que construíram materialmente falando, depois do desencarne sentiram muita dor, porque não conseguiu se desvencilhar à terra, vinculados ainda àquele gosto do ter, aquela preocupação com a posse das coisas, vendo inclusive muitas vezes os seus bens entrarem em ruínas, porque a família não soube administrar. E pior ainda, nós temos depoimentos de muitos irmãos desencarnados que viram a sua família perder-se, porque estavam tão apegados à matéria que brigaram pela herança que deixaram, que foi deixada. Então nós temos aí essa importância de cada vez mais modificarmos o nosso olhar, elevarmos o nosso olhar para o que realmente importa. Então, ter bens é ter uma bênção que pode ser utilizada em favor de si e do próximo. Mas não é nunca essa riqueza que viemos buscar. E aí diz Emmanuel: receberás precioso mandato de autoridade entre as criaturas terrestres. No entanto, se não procuras a inspiração do Senhor para distribuir os talentos da justa fraternidade, como quem está convencido de que todo o poder é de Deus, transformar-te-ás, pouco a pouco, no empreiteiro inconsciente do crime, por favoreceres a própria ilusão, buscando o incenso a ti mesmo, na prática da injustiça. Então, ter esse direcionamento de Deus para conduzir as nossas vidas tem a ver com essa busca do entendimento do Evangelho, que é o que fazemos cotidianamente nos estudos da doutrina espírita. Nós estamos aqui nessa busca por enxergar melhor. Quando nós não utilizamos o Evangelho como o grande norteador dos nossos passos, fatalmente nos perdemos. Nós nos afastamos do bom caminho, adoecemos, ficamos frágeis, nos equivocamos muito mais nas nossas escolhas. Então, caminhar com Deus é caminhar com o Evangelho que Jesus nos trouxe, Ele que é o nosso grande exemplo, o nosso grande mestre, aquele que guia todos nós que somos ovelhas desse bom pastor. Então, para ter mais certeza das atitudes corretas a tomarmos, dos pensamentos, das palavras corretas a emitirmos, nós precisamos desse norte, dessa bússola que é o Evangelho de Jesus. Erguerás teu nome no pedestal da cultura, acendendo a luz. Contudo, se não te inclinas à sabedoria da eternidade, acendendo a luz em benefício de todos, como quem não ignora que toda inteligência é de Deus, depressa te rojas ao chavascal da mentira,
agariando em teu prejuízo a embriaguez da vaidade e a introdução à loucura. E olha que Emmanuel agora nos traz esse alerta de que quando nos distanciamos das vivências do amor, as vivências que o amor nos permite sentir, e buscamos apenas esse foco na matéria, buscando esse prazer, esse gozo material, fatalmente também podemos enveredar para as perturbações psíquicas. Podemos enveredar para a loucura. Um grande exemplo, inclusive assim comum de nós observarmos, são as pessoas que começam a adquirir posses, né? Ganhar muito dinheiro no seu trabalho. E muitas vezes se esquecem de buscar o divino que habita em cada um de nós. E é muito comum nós vermos que as pessoas comumente entram em processos depressivos, em processos de grandes perturbações íntimas, inclusive que lhes fazem se afastar da fama, se afastar das pessoas e enveredar nesse processo de adoecer íntimo, né? De adoecer psicológico, necessitando muitas vezes, inclusive, de condução do médico psiquiatra, de tratamento médico. E aí nós vemos, meus irmãos, Emmanuel aqui nos trazendo essa lembrança de que caminhar com Jesus não quer dizer que você não vá buscar fonte de renda, que você não vai buscar melhorias no seu trabalho, mas quer dizer que quando você busca esse trabalho honesto, junto ao Cristo, buscando, zelando por aquilo que é bom, por aquilo que é belo, é muito mais fácil de você manter-se equilibrado, inclusive observando a necessidade do outro, reconhecendo que você também pode ser fonte de auxílio, ao menos o desprovido, aquele que não tem recurso, não é? Lembra-te de que a bondade celeste colocou a humildade por base de todo o equilíbrio da natureza. O sábio, que honra a ciência ou o direito, não prescinde da semente que lhe garante a bênção da mesa. O campo mais belo não dispensa o fio d'água, que lhe fecunda o seio em dádivas de verdura. O próprio sol, com toda a pompa de seu magnificente esplendor, embora fulcro de criação, converteria o mundo em pavoroso deserto, não fosse a chuva singela que lhe ambienta no solo a força divina. Eu gravando agora essa passagem, né, de Emmanuel, essa orientação de Emmanuel para que observemos a natureza, e temos um passarinhozinho aí a gritar, a cantar, chamando a nossa atenção. Então, é a natureza que nos convida a olharmos para Deus, para esse cuidado que Ele tem, inclusive, com os nossos irmãos menores, né, os animais. Emmanuel aqui nos trazendo essa importância de observarmos que mesmo o sol, o campo, que toda a natureza, ela vibra nessa sintonia de humildade, né, de confiança. O sábio que honra a ciência, o direito, não prescinde da semente que lhe garante a bênção da mesa. Então, essa semente que nos traz pão, que nos traz alimento, todas as leguminosas, quantos alimentos, os frutos, quantos alimentos o nosso Pai de amor nos trouxe na terra, não é? E todos eles, com humildade, estão aí produzindo, crescendo, o tempo inteiro, sob a regência do nosso Pai. Não desdéns, diz Emmanuel, pois servi aprendendo com um mestre sublime, que realizou o seu apostolado de amor entre a manjedoura desconhecida e a cruz da flagelação, e serás contado entre aqueles para os quais ele mesmo pronunciou as inesquecíveis palavras: bem-aventurados os humildes de espírito, porque a eles mais facilmente se descerrarão as portas do céu. É isso, meus irmãos, é essa humildade que devemos buscar, essa humildade de reconhecer que a riqueza maior que temos é a construção do reino de Deus dentro de nós. Isso é muita riqueza.
quanta riqueza podemos ter nessa terra. E é uma riqueza que o olho não vê, mas que o coração sente. É uma riqueza que nós começamos a valorizar cada vez mais que ela habita em nós, cada vez mais que ela se constrói em nós. E valorizamos mais porque sentimos mais a Deus. Porque conseguimos caminhar com muito mais paz, tranquilidade. E isso, meus irmãos, é ter riqueza. Porque o que vale ter o bolso cheio de dinheiro, né? A conta bancária estourada de muito dinheiro, mas ser pobre, espiritualmente falando, ser vazio, não conseguir amar a si e ao próximo, não conseguir conviver bem com as pessoas, não conseguir sentir a Deus. Isso é pobreza. É você valorizar aquilo que é falível, que é pequeno demais. E aí segue Emmanuel agora no livro O Consolador, dizendo, na pergunta 313, como entender a bem-aventurança conferida por Jesus aos pobres de espírito? O ensinamento do Divino Mestre referia-se às almas simples e singelas, despidas do espírito de ambição e de egoísmo, que costumam triunfar nas lutas do mundo. Vejam aqui agora Emmanuel nos dando um direcionamento, algo assim bem mais palpável, né, da gente utilizar no dia a dia. Almas simples e singelas, despidas de ambição e de egoísmo. Será que nós, queridos amigos, nós temos já essa alma simples e singela, totalmente despida de ambição e de egoísmo? Ou seja, será que nós já estamos pensando mais no outro ou ainda continuamos pensando em primeiro lugar em nós? Continuamos querendo tudo para nós e para o outro tudo depois, se der, se sobrar. Será que nós estamos sendo fraternos, inclusive com os nossos familiares? Estamos exercendo essa fraternidade, esse amor aos nossos irmãos, porque somos irmãos de fato e de direito, porque o Cristo nos traz essa certeza de que temos um único Pai. E é o nosso grande Criador, nosso Deus, nosso querido Papai. E por termos um único Pai, somos todos irmãos. E nós temos olhado a todos como irmãos, aos conhecidos e aos desconhecidos como irmãos, né? Exercitando aí essa singeleza, essa simplicidade. Não costumais até hoje denominar os vitoriosos do século nas questões puramente materiais de homens de espírito. É por essa razão que, em se dirigindo à massa popular, aludia o Senhor aos corações despretensiosos e humildes, aptos a lhe seguirem os ensinamentos, sem determinadas preocupações rasteiras da existência material. Vejam que Emmanuel, quando nos diz que Jesus buscava esses corações despretensiosos e humildes, porque sem essa humildade nós não conseguiremos seguir a Jesus. Quando ainda existir em nós ambição, vaidade, essa necessidade de crescer materialmente, esse desejo de ascender na matéria, esquecendo-se do principal, do primordial, que tem a ver com essa intimidade com Deus. Enquanto nós não formos humildes de coração, dificilmente não conseguiremos seguir os passos de Jesus. Porque para seguir esses passos de Jesus, faz-se necessário nos despirmos da matéria, cada vez mais nos desapegarmos, ficarmos simples, humildes, a ponto de conseguirmos enxergar tantas riquezas na estrada de Jesus e nos apropriarmos dela, sem necessidade de termos nada a mais. Eu lembrei agora de Chico Xavier, que Chico
apesar de ter vendido muitos livros, né, ele conseguiu vender milhares de obras espíritas. Chico não ficou com nada de direito autoral, tudo ele doava. Ele doava exatamente tudo aquilo que recebia, convertia para o crescimento da doutrina espírita, para ajudar os necessitados, vivia apenas do seu salário honesto que conquistou. Inclusive, nos livros, quando nós estudamos a vida de Chico, a gente observa que até o par de calçados, Chico disse, para que eu vou ter mais, né? Para que eu vou ter mais do que um, se eu só tenho 2 pés? Então, isso, quando nós estudamos essa vida desse ser humilde, nós conseguimos até ficar acanhados com a quantidade de sapatos que temos, né? E começamos até, a partir desses exemplos, comprar menos, observar que realmente, se só temos 2 pés, para que tantos pares de sapatos? Para que tanta vestimenta? Para que tanto adereços, né? Então, nós começamos a entender que viver no amor é viver com muita riqueza e isso nos basta. É um processo, meus amigos, é um processo de aprendizado que não nasce na nossa consciência da noite para o dia, da mesma forma que não é da noite para o dia que nós vamos começar a desapegarmos dessas necessidades materiais. Mas com esforço, com entendimento, fica mais fácil. Nós começamos a redirecionar o passo, começamos a ter esse processo de reforma íntima que realmente nos reconstrói, que nos redireciona, que nos traz um novo caminhar. E aí segue Emmanuel, agora no livro Dinheiro, é onde ele fala, sejamos ricos em Jesus. Ser rico em Jesus, olha só, nós já começamos a compreender essa necessidade de ser humilde, de desmaterializarmos cada vez mais, de buscarmos ser solidários aos outros, de trabalharmos em nós esse processo de afastamento cada vez mais da ambição, né, dessa necessidade da vaidade, da diminuição desse ego, desse egoísmo. E agora Emmanuel nos traz que sejamos ricos em Jesus. Quem julga pelas aparências quase sempre esbarra na areia móvel das transformações repentinas, ali solaparem o edifício das errôneas conclusões. Isso é julgar pela aparência. Existem criaturas altamente tituladas nas convenções do mundo que trazem consigo uma fonte viva da humildade do coração, enquanto há mendigos de rosto desfigurado que carreiam no íntimo a névoa espessa do orgulho a espanalhar-lhes o entendimento. Empanar-lhes, o entendimento. Então, vejam bem, aqui Emmanuel nos traz que existem, sim, pessoas que são realmente, que têm uma condição monetária boa, que são pessoas que têm muitos recursos financeiros e que trazem consigo humildade, trazem a riqueza também da humildade. Enquanto também existem muitos irmãos desprovidos, materialmente falando, irmãos pobres na matéria, que, como mendigos, diz Emmanuel, que ainda trazem muito orgulho, a névoa do orgulho. Então, não é uma condição que todo pobre seja humilde e que todo rico seja vaidoso, né? Depende muito da intimidade de cada um. Há ricos que são maravilhosamente pobres de avareza e encontramos pobres, lamentavelmente ricos de sovinice. Somos defrontados em toda parte por grandes almas que se fazem humildes a serviço do Senhor, na pessoa do próximo, e frequentemente surpreendemos espíritos rasteiros, envergando túnicas de vaidade e dominação. Jesus, louvando os pobres de espírito, não tecia ecômios à ignorância, à incultura, a incipiência ou a nulidade, e sim exaltava os corações simples, que descobrem na vida, em qualquer ângulo da existência, um tesouro de bênçãos,
com o qual é possível o enriquecimento efetivo da alma para as alegrias da elevação. Então, Jesus nos convida a isso, a buscar essa riqueza. Pobres de espírito, diz Emmanuel, na plataforma evangélica, significa tão somente pobres de fatuidade, de pretensos destaques intelectuais, de supostos cabedais da inteligência. É necessário nos acautelemos contra a interpretação exagerada do texto, em suas expressões literais, para penetrarmos o verdadeiro sentido da lição. Qual é, então, o verdadeiro sentido da lição ser pobre, ser humilde de espírito? A pobreza e a pequenez não existem na obra divina. Constituem apenas posições transitórias criadas por nós mesmos, na jornada evolutiva em que aprendemos pouco a pouco, sob o patrocínio da luta e da experiência, que tudo é grande no universo de Deus. Todos os seres, todas as tarefas e todas as coisas são peças preciosas na estruturação da vida. Onde estiveres, faze-te espontâneo para recolher a luz da compreensão. Então, Emmanuel aqui nos trazendo que tudo aquilo que temos, tudo aquilo que está ao nosso redor, tudo aquilo que já conquistamos até hoje, fazem parte dessa vida que Jesus está buscando que tenhamos. Jesus nos convidando a termos vida, e essa vida em abundância, com todas essas peças que se aproximam de nós. Aligemos os farrapos dourados da ilusão, que nos obscurecem a alma, estabelecendo a necessária receptividade no coração, e entenderemos que todos somos infinitamente ricos de oportunidades de trabalhar e servir, de aprender e aperfeiçoar infatigavelmente. Então, aqui Emmanuel nos traz essa condição de cada vez mais nós nos desprendermos desses farrapos dourados da ilusão. Então, é uma ilusão nós pensarmos que apenas viemos para conquistar coisas, que nessa vida o mais importante é ter títulos, é correr atrás dos títulos. Há um tempo atrás era raríssimo o título de doutor. Hoje em dia existem títulos de pós-doutor, né? PhD e PhD pós-PhD. Cada vez mais as pessoas estão buscando os títulos, e é bom, claro, né? Esse esclarecimento, essa busca da ciência, essa busca por entender e multiplicar. Mas nós não podemos nos permitir essa cegueira dos farrapos dourados da ilusão. Porque muitas vezes a gente pensa que ter títulos e ter posses é tudo, e não é. Na verdade, quando nós despertamos a nossa consciência, compreendemos que não viemos necessariamente para isso. É claro que muitos cientistas já foram enviados pelo Cristo para favorecerem o progresso da humanidade. Jesus, inclusive, regendo a reencarnação desses seres que tanto nos ajudaram. Hoje nós temos progresso científico, progresso tecnológico, tantos e tantos progressos, inclusive culturais também, que foram irmãos que vieram gradativamente no decorrer dos séculos, nos auxiliando nesse progresso, vindo já reencarnando com muito conteúdo para nos auxiliarem. Mas nós precisamos entender, e cada vez mais compreenderemos. Tanto é que a doutrina espírita, esse conteúdo maravilhoso, ele tem se expandido muito e crescerá muito mais. As pessoas buscarão essa fonte de esclarecimento. A doutrina espírita não é uma religião. A doutrina espírita, ela é uma doutrina que nos rege, né, que nos esclarece, que aclara a nossa visão. E à medida que nós vamos compreendendo a razão da vida, da existência nossa, que não é uma existência que inicia-se aqui na Terra, desse porvir da humanidade, para onde iremos, de onde viemos, o porquê das coisas, à medida que nós nos esclarecemos, nós com certeza vamos aclarando a visão e retirando esse véu da ignorância.
E ainda nos diz Emmanuel: o ouro será muitas vezes difícil provação, e os cimos sociais na terra quase sempre são amargos purgatórios para a alma sensível. Tanto quanto a carência de recursos materiais é bendita escola de sofrimento. Mas a simplicidade e o amor fraterno, brilhando por dentro de nosso espírito, em qualquer situação no caminho da vida, são invariavelmente o nosso manancial de alegria sem fim. Então, essa simplicidade e amor fraterno, olhe que Emmanuel, em todas essas orientações, nos traz essa necessidade da fraternidade. Então, ser humilde de coração para conquistar o reino de Deus, o reino dos céus, tem a ver com ser fraterno, ser humilde e ser fraterno. Ter humildade, ter essa tranquilidade com relação às riquezas que são eternas, essa busca pelo que realmente se constitui riqueza infalível, riqueza imperecível, porque toda riqueza que nós conseguimos adquirir íntima é nossa e ficará em nosso ser para sempre. Nós não perderemos essas riquezas são imperecíveis. Da mesma maneira, a busca pela fraternidade também nos auxiliará nesse processo de humildade de coração. Então, sejamos, meus queridos amigos e irmãos, cada vez mais humildes. E aí eu vou finalizar essa orientação de Emmanuel no livro Refúgio, Humildade de Coração. Emmanuel diz: Jesus proclamou: bem-aventurados os pobres de espírito. Nesse passo, porém, não vemos Jesus contra os tesouros culturais da humanidade, mas sim exaltando a humildade de coração. O Mestre recordava-nos, no capítulo das bem-aventuranças, que é preciso trazer a mente descerrada à luz da vida para que a sabedoria e o amor encontrem seguro aconchego em nossa alma. Hoje, como antigamente, somos defrontados em toda parte pelas criaturas encarceradas nos museus acadêmicos, cristalizadas nos preconceitos ruinosos, mumificadas em pontos de vista que lhes sombreiam a visão e algemadas a inutilidades do raciocínio ou do sentimento, engrossando as extensas fileiras da opressão. Imprescindível clarear o pensamento diante da natureza e aceitar a extrema insignificância em que ainda nos agitamos perante o universo. Ainda somos muito pequenos, né, meus queridos amigos? Nós ainda temos muito que progredir, ainda somos espíritos ainda tão adoecidos, tão distanciados do amor, ainda temos tanto que caminhar. E só reconhecendo essa nossa pequenez, nós já começamos a exercer, a compreender a humildade. Nós precisamos ser humildes para compreender a nossa pequenez ainda diante da grandeza da vida, diante dessa ascensão espiritual que ainda nos falta, ainda estamos muito distantes a alcançar. Esvaziemos o coração, olha o pedido de Emmanuel, de todos os detritos e de todos os fantasmas que experiências inferiores nos impuseram na peregrinação que nos trouxe ao presente. Cada dia é nova revelação do Senhor para a existência. Cada companheiro da estrada é campo vivo a que podemos arrojar as sementes abençoadas da renovação. Cada dor é uma bênção para que os que prosseguem acordados no conhecimento edificante. Cada hora na marcha pode converter-se em plantação de beleza e alegria. Se caminhamos obedecendo aos imperativos do trabalho constante no infinito bem. Toda a ciência do mundo, confrontada à sabedoria que nos espera, é menos que o ribeiro singelo ante o corpo ciclópico do oceano. Toda a riqueza dos homens perante a herança da luz, que o Pai Celestial nos reserva, é minúsculo grão de pó na química planetária. Eu vou repetir essa frase que é muito forte, muito bonita. Toda a riqueza dos homens perante a herança de luz que o Pai Celestial nos reserva. É minúsculo grão de pó.
Então, toda a riqueza que qualquer homem mais rico possua é um grão de pó, é pequena, diante da grande herança de luz que está à nossa espera. Nós somos herdeiros, né, desse amor do nosso Pai. E para conquistar essa herança, nós precisamos demandar esforço íntimo para conquistar, porque Deus espera por nós. O Pai está esperando a cada um de nós. Nós somos seres muito importantes. O quanto nosso Deus nos ama e nos traz tantas orientações, nos convidando a essa aproximação dessa casa dele, dessa casa de amor. Sejamos simples, então, como diz Emmanuel, e espontâneos, na senda em que a atualidade nos situa, aprendendo com a vida e doando à vida o melhor que pudermos, para que, em nos candidatando à láurea dos bem-aventurados, possamos ser realmente discípulos felizes daquele amigo eterno que nos recomendou. Aprendei de mim, que sou humilde de coração. Então, aprendamos, meus queridos amigos, com Jesus a sermos humildes de coração. Que possamos ser o que Jesus espera de nós, despertando para o amor, cada vez mais humildes, serenos, reconhecendo a nossa pequenez, mas também reconhecendo a nossa potencialidade. Vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Nos chamou a atenção Jesus. Jesus que nos convidou à humildade também nos orientou. Também nos mostrou que nós somos deuses, que nós podemos despertar em nós esse divino para que cresçamos em espírito, desenvolvendo essa humildade, essa pobreza de espírito, no sentido de cada vez mais valorizarmos realmente o que é divino. E esse divino que habita em nós, que nós podemos despertar em nós. E aí eu finalizo o programa com um poema do nosso irmão Augusto dos Anjos, no livro Parnaso de Além Túmulo, psicografado por Chico, que diz: aos fracos da vontade. Será que nós podemos compreender esse poema e também nos sentimos fracos de vontade? Vamos observar se nós realmente já temos força, coragem para seguir a Jesus. É necessário, para alcançarmos esse reino dos céus, seguirmos a Jesus com força, com coragem, com ânimo. E o nosso irmão nos diz: homem, levanta o véu do teu futuro, troca o prazer sensualista e obscuro pelo conhecimento da verdade. Foge do escuro ergástulo do mundo e abandona o desejo moribundo pelo poder da tua divindade. Teu corpo é todo um orbe grande e vasto, livra-o do mal onífero nefasto, com a espada resplendente da virtude. Que o sol da tua mente eterno esplenda, dando a teu mundo a mágica oferenda da alegria em divina plenitude. Deixa o conjunto de ancestralidades, da carne o eterno símbolo do Hades, onde o espírito clama, sofre e chora, deixa que as tuas glândulas do pranto te salvem do cadinho sacrossanto da lágrima pungente e redentora. Mas, sobretudo, observa o pensamento, fonte da força e altíssimo elemento, em que toda molécula se cria, da existência ele faz sepulcro abjeto, ou jardim luminoso e predileto de arcangélicas flores de harmonia. Ouve-te, sempre a ronda do mistério. Mas faze de tua alma um grande império de beleza, de paz e de saúde. Que as tuas agregações moleculares vivam livres de todos os pesares, com os tônicos sagrados da virtude. Tua vontade, esclarecida e forte, triunfará das angústias e da morte, além dos planos tristes da matéria, mas a tua vontade enfraquecida é a meretriz no báratro da vida, amarrada no catre da miséria. Então, meus irmãos, sejamos homens e mulheres de vontade,
de força, de coragem. Que possamos a cada dia vencermos esses males que ainda trazemos, esses leões que nos devoram ainda, mas no futuro todos nós seremos anjos. Fiquem todos sob as bênçãos de Jesus e de Maria. Enquanto eu lia esse poema, pensei muito na nossa mãe, Mãe Maria humilde, Mãe Maria serena, mulher de fé. Quanta fé Maria nos trouxe como exemplo. E como seguiu a Jesus? Como essa mãe grandiosa acolheu Jesus, pôde acolher por sua grandiosidade, pôde acolher Jesus em seu ventre e abarcar, abraçar todos nós, a humanidade inteira. Façamos então uma prece a Maria, solicitando que ela nos ajude a conquistarmos essa humildade, essa pobreza de espírito. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Assim seja. Um abraço carinhoso, meus irmãos. Fiquem todos sob as bênçãos de Jesus e de Maria. Até o próximo programa, se for da vontade de Deus. Tchau, tchau.